aí, Nafita, tudo bem? A Globo é um cadáver insepulto que anda perambulando por aí, ainda aterrorizando algumas pessoas, né? E essa história aí de que na padaria, a televisão colocaram lá 15 anos é bem parecido também com os consultórios médicos, consultórios odontológicos, é uma nojeira. E voltou aí nas paradas de sucesso de mamateiros oficiais de dinheiro de impostos do brasileiro, que hoje joga a audiência da Globo na chão. Inclusive, o Assis Halbert está dizendo que ele foi digitar Globolixo e o YouTube mandou avisar que era um termo perigoso. Olha aí. Gente, olha, esse robô do YouTube tá o fim da picada, né? O fim da picada. O bicho burro, mas ele só é burro para a esquerda, entendeu? Para a direita ele é bem espertinho, muito espertinho. Quero dar boa tarde a todos. Mary Lorenzon está aqui também. Um beijão aí para todo mundo. Vamos que vamos, né, nego? Porque o Brasil voltou, gente. Brasilzão, Brasilzão. Vamos lá, nossa primeira pauta de hoje é justamente sobre, bom, né, o cadáver tá ali, mas estão tentando injetar adrenalina nele, né? Estão tentando ver se ele, né, revive aí, meu amigo, revive aí. Olha só, Globo desbanca concorrentes e sub-Lula volta a liderar verbas de publicidade do governo. Montante é mais do que o dobro de recursos repassados aos veículos de mídia concorrentes. O Grupo Globo voltou a liderar entre veículos de comunicação que recebem publicidade no governo federal. Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a empresa do Plim Plim domina as verbas de anúncios referentes ao ano de 2023. Em pouco mais de 6 meses do terceiro mandato esquerdista, veículos de mídia da Globo receberam ao menos 54,4 milhões em propagandas da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República e de ministérios. A Record TV, segunda principal emissora da televisão do país, recebeu menos. Ao todo, até o momento, o veículo soma 13 milhões já registrados. Outros 12 milhões foram desembolsados ao SBT de Silvio Santos. Os dados constam no portal de planejamento de mídia do governo federal, plataforma que mostra montantes pagos em ações de publicidade já realizadas pela SECOM e outros órgãos do governo federal. É isso aí, pessoal, né? Voltamos aos velhos hábitos, né? Voltamos aos velhos hábitos, né? Voltamos à velha plataforma de você, né? Injetando dinheiro público, muito dinheiro público nas empresas de mídia para que elas, né? Óbvio, né? Aí a coisa fica, né? Aí é o faz-me rir, né? Aí o namoro acontece, né? Aí dizia o popular, né? Dinheiro na mão, carçola no Carcinha chão. no chão. Aí É maravilha, desse né, jeito. filho? Né? Então, esse é a forma da Globo, né? Fazer negócios hoje em dia, né? Mas, enfim, Val, há uns anos atrás, eu lembro que eu fiz um comentário, né? Sobre esses artistas aí, a mídia que vendia sua credibilidade, né? Eu falo assim, gente, o problema é o seguinte: credibilidade é nota promissória. Credibilidade é nota promissória. Você fala uma mentira hoje, entendeu? Você fala outra manhã, e outra manhã, e outra manhã, você vai perdendo credibilidade. Você vai perdendo credibilidade, entendeu? As pessoas vão perdendo. Só que é o seguinte, né? À medida que você vai perdendo credibilidade perante o grande público, você vai perdendo também o seu valor enquanto mecanismo de desinformação. Porque se a pessoa não está mais acreditando na Globo, né? Se a pessoa não acredita mais, né? Para que serve ela, afinal de contas, né? Para que serve? Assim, é óbvio, ainda hoje, né? Veja bem, ainda hoje, muita gente, eu diria até a maioria da população brasileira, ainda acompanha a Globo e ainda acredita na Globo, tá? Isso aí nós não podemos nos pautar pela nossa bolha, né? A gente brinca aqui, né? Ah, não, porque consultório médico, padaria, tal, não sei o quê, mas a gente não pode se pautar pela nossa bolha. Nossa bolha não acredita mais na Globo, mas muita gente ainda acredita. Porém,
uma ladeira, né? É uma ladeira abaixo. A Globo não está recuperando credibilidade. Não voltou a recuperar credibilidade de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela tem hoje, com tranquilidade, eu te afirmo, a Globo tem menos credibilidade do que ela tinha há um ano atrás. Sem que é sombra menos de do que ela tinha dúvida. um ano antes. E assim por diante, nos últimos 10 anos, pessoal. Com tranquilidade, afirmo isso. Nos últimos 10 anos. Então, sendo ou não sendo bolha, o fato é que essa bolha está expandindo. Essa bolha está expandindo. E muita gente está perdendo aí a confiança em relação à Globo. Muita gente mesmo. Basta dar uma olhada nos números do Ibope, né? As medições, elas Exatamente. são incontestes. Incontestes. E o que você fala de ainda terem pessoas que acreditam na Globo, acreditam no jornalismo da Globo, acreditam nos ícones da Globo, isso é totalmente verdade. Na minha família eu tenho esse tipo de problema. A minha mãe, ela acredita 100% na Globo. O meu padrasto, ele acredita na Globo quando a Globo é financiada pelo PT. Quando a Globo, por exemplo, noticiou o impeachment da Dilma, não, a Globo é globolixo. Mas, quando a Globo volta a fazer apologias ao Janjo, aí ele acredita 100%. Eu não sei o que é pior, na verdade, né? Eu acho que para minha mãe ainda tem saída, já para o meu padrasto eu não consigo vislumbrar nenhuma luz no fim do túnel. Mas uma grande verdade em relação à credibilidade que você comentou é uma coisa que aconteceu com a Xuxas, né? Eu vi um recortezinho de um podcast dela. Vocês sabem que ela está lançando aí um documentário contando que como a Marlene Matos dominou ela e controlou ela e violentou emocionalmente ela e outras cositas más. E num trecho desse podcast que passou na minha timeline, ela comentando que ela tinha uma irmã totalmente bolsominion e a irmã ficava mandando, né, matérias para ela dar uma olhada, desmentindo a grande mídia. E ela dizendo, né, que ela avisou muito a irmã dela para parar. Como a irmã dela não parou, a irmã dela bloqueou, ela bloqueou a irmã dela no planejamento que no ano seguinte, em março, a irmã dela viria para o aniversário dela e em janeiro a irmã dela faleceu e ela não falou com a irmã. No final desse depoimento, ela diz: a política separa as pessoas. Gente, a cretina teve coragem de dar esse veredito final. É bom quando foge assim das próprias responsabilidades, porque, na verdade, quem bloqueou e quem separou, quem colocou ali a estaca de separação, foi ela. E quando vem falar a esse respeito, não tem o menor accountability. Ou seja, ela também não tem a menor noção de que a credibilidade dela, de rainha de alguma coisa, também foi pelo ralo. Então, para mim, a Globo como um todo mesmo, agora eu estou generalizando, passando rodo na generalização, produziu ícones do naipe de Xuxa, no que tange ao caráter, na apreciação, na valorização da família e na questão do accountability. O que eu falei ontem, eu não tenho que prestar conta se eu falo hoje diferente, numa questão tão importante assim, já que foram elevados a formadores de opinião e etc. e tal. Então, os ícones formados pelo que não presta, adivinha? Vai ser uma fruta boa? Óbvio que não. Ito. Não, porra, só faltava falar assim: o bolsonarismo me separou da minha irmã, né? Uhum. Só faltava falar isso daí, né? Mas é exato, né? Então, Verdade. assim, essa fuga da própria responsabilidade, né? Então, assim, você percebe assim, quando você tem, né, vamos lá, né? Isso aí eu quero explicar para você um negócio. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui atrás. Não tá fácil aqui. Acho que do outro não tá sábado. Bom, que pena. O livro do Yomihai Pachepa, né, Desinformação, né? Nele ele diz o seguinte, né? Ele explica o seguinte: para você ter desinformação,
para você ter desinformação, é preciso que você... Qual que é a diferença entre desinformação e mentira, né? É preciso que a desinformação chegue através de veículos que tenham alguma idoneidade. Então, o exemplo que a gente sempre deu é o seguinte: tem lá aquela velha mentira, isso é mentira, tá? Cuba acabou com a desnutrição infantil. Isso é absolutamente mentira. Né? Todos os relatos que você recebe de gente que fugiu de lá mostra que isso não é verdade. Né? Só que é o seguinte: quem dá essas informações, né? Essa informação oficial, ela é dada por órgãos do governo cubano, né? Por órgãos do governo cubano. Então, o governo cubano informa que tem zero desinformação infantil, zero desnutrição infantil, né? E aí os órgãos de Unicef, etc., republicam essa informação e os partidos de esquerda vão lá e, né, você tá vendo a informação da Unicef, hein? Não, a Unicef só tá republicando só, meu amigo. Quem tá dando a informação de fato, né, a origem da informação é o governo cubano, que não deixa ter averiguação independente internacional, que não permite que nenhum tipo de órgão internacional vá lá e averigue se aquilo ali que ele está falando é verdade. Né? Então, bom, mas essa informação, né? Essa informação saída do governo cubano tem um peso pequeno, né? Essa mesma informação vinda da Unicef, essa mesma informação publicada, republicada no Wall Street Journal, tem um outro peso. Isso é desinformação. A mesma informação, né, a mesma, né, mentira, sendo publicada por um órgão que, em tese, não tem compromisso, né? Em tese, não tem o compromisso com a mentira daquele partido ali, daquele grupo ali. Isso é desinformação. Isso é desinformação. Bom, não dá para perder, né, de vista. Portanto, né, dada essa definição de desinformação, que para o caráter, digamos, de desinformação, para essa para essa função de desinformação, Globo e Folha, etc., estão virando cada vez, UOL, Terra, né? Estão virando cada vez mais uma faca que está perdendo corte. Ela ainda corta. Mas sabe aquela faca que você tá ali, você já usou já 2 churrascos sem amolar, e você tá ali na picanha ali, você tá 1 hora serrando a picanha ali, entendeu? Não, não tem mais picanha, perdão. Não, estamos a 200 e quantos dias. A brobra. O colchão duro ali, entendeu? Você tá ali no colchão duro ali. Antigamente ela passava assim, fazia a tirinha assim, fininha, direitinho, entendeu? Agora você tá ali serrando o colchão, serrando ali, entendeu? A faca está perdendo corte, ela está cortando ainda, mas está perdendo corte. Entendeu? É isso que está acontecendo com a mídia em geral. Com a mídia em geral, na condição de desinformação. Só deixa eu falar uma coisa aqui, o pessoal tá falando assim, e lá vem propaganda no meio da live. Pessoal, essas propagandas aqui fazem muito bem para o canal. Eu peço que vocês tenham tranquilidade e tenham paciência. Tolerância, resiliência, paciência. Quando termina lá a propaganda, você volta do ponto que você estava, não volta da frente. Então você não perde nada, entendeu? E se você quiser, você pode pular a propaganda em 5 segundos também. Você não vai perder muita coisa, tá? Porque isso aí ajuda muito o canal, tá, pessoal? Ajuda mesmo o canal. Se você fizer isso aí, tá bom? Então é isso aí, entendeu? Então pode falar, Val, você tá falando. Não, então, você estava abordando a questão da credibilidade, né? E a credibilidade da Rede Globo caiu tanto. E caiu por quê? Eu acredito que caiu por causa do aumento de consciência da população em geral. E isso é tão notório hoje, Ítalo, porque quando a gente fala a mídia mainstream, a mídia oficial, a maioria das pessoas com as quais conversamos sobre isso, elas entendem que a mídia oficial ela é usada como máquina de propaganda de quem a banca.
Só que nem sempre foi assim, nem sempre a população teve essa percepção. Eu lembro muito bem que no meu primeiro canal, por exemplo, o primeirão lá, Valéria Bernardo, eu estou no terceiro canal do YouTube, tá? Para quem não sabe, eu devo estar fazendo alguma coisa muito certa. Então, assim, o primeirão, quando eu falava de mídia mainstream e tal, eu via muitos comentários, tinha muito feedback de que não é uma ditadura, tem imprensa, tem imprensa. E as pessoas não paravam para analisar, naquela época, isso deve ter uns 6, 7, 8 anos, que ter imprensa não significa que a imprensa é livre e independente. É exatamente a mesma coisa de dizer que, como tem eleição, tem democracia. Tem eleição, mas de que forma é feita a eleição? Ela é limpa, ela é livre, ela é transparente, ela é contável pelo povo, auditável pelo povo. Quem pode se candidatar tem liberdade de se candidatar de outro espectro político, entendeu? Então, hoje, quando nós vemos que as pessoas entendem que o fato, por exemplo, da China ter imprensa, ter veículos de comunicação, ter emissoras, não garante mais, né, que ali voga uma liberdade, vive um povo liberto, vive um povo livre, como era antigamente. Porque, olha, se tem dois conceitos que estabeleceram a respeito de democracia, esses dois conceitos foram imprensa e eleições. Foram os dois segmentos de uma sociedade democrática que a esquerda ousou pôr a mão. A eleição, todos sabem do que eu estou falando, e a imprensa, vocês também sabem que é aí a forma de monopolizar pela ganância, pela falta de vergonha na cara, falta de compromisso com o seu público, falta de compromisso com a verdade e falta de compromisso com o sacerdócio. Porque, gente, o jornalismo é um sacerdócio, é você contar a verdade, contar a história e os fatos correlatos com aquela verdade de cerne. Então, assim, é impressionante. Qual era a máxima? O que tem uma democracia? A princípio, eleições e imprensa livre. Eleições e imprensa. É ou não é, Ítalo?